Beleza com todos vocês? Hoje, finalmente, chegamos à nossa última aula, a aula 5 do capítulo 8, né? Que trata das ditaduras militares, das ditaduras civis militares implantadas na América Latina no contexto da Guerra Fria. E hoje é aquela nossa aula complementar do capítulo, onde nós fazemos uma reflexão não só sobre esse passado, esses fatos, que nós estamos estudando e tentando, é claro, sempre relacionar com a realidade do tempo que nós vivemos, né, para tornar justamente o conhecimento desse passado significativo para nós. Mas nós procuramos sempre dedicar um desses nossos encontros a pensar sobre como nós produzimos esse conhecimento, né, como é possível nós conhecermos o passado. Não é possível, né, que a gente consiga tornar esse conhecimento significativo se nós não nos apropriarmos, se nós não conhecermos como é que esse conhecimento chega até nós, né? Como é possível que nós, inclusive, possamos também produzir um conhecimento histórico. Então, nós produzimos a história, nós produzimos o conhecimento sobre o passado através de documentos, de fontes. Essas fontes podem ser pessoas, né, testemunhas da história, podem ser textos escritos, filmes. E observem que ao longo dessas aulas, né, não só neste capítulo, mas em outros também, eu venho usando muitas imagens nos slides, e principalmente fotografias. A fotografia, sem dúvida alguma, é um documento histórico de grande importância pelo impacto visual, né? Pelo impacto que a imagem tem. Ela absorve a nossa atenção, mas porque na fotografia, assim como no texto escrito também, existe uma intencionalidade, né? Existe ali dentro da fotografia uma tentativa de congelar um momento na história, né? De tornar aquela imagem significativa para as pessoas que um dia vão ter acesso a elas. É importante dizer a vocês também que nem sempre a fotografia, os filmes, né, as músicas eram assim entendidas como documentos, né, históricos, né, fontes, né, com as quais o historiador, né, pudesse utilizar para produzir um conhecimento histórico. E a partir do momento em que nós entendemos que sim, que esses documentos, né, como por exemplo a fotografia, são instrumentos, né, são meios que permitem nós conhecermos e fazermos perguntas, inclusive, ao passado, isso começou também a ser utilizado na sala de aula, que é o que vocês estão vendo, né, eu fazer desde a nossa primeira aula. Então essa aula de hoje é uma aula diferente porque nós vamos usar a fotografia para pensarmos como ela é importante para nós compreendermos, para nós nos relacionarmos com o passado. E aí, é claro, eu vou usar o tema do assunto que nós estudamos no capítulo 8, né, que é o tema da ditadura civil-militar. Apesar de nós termos estudado, né, o contexto da América Latina, inclusive vou só recapitular aqui para vocês, né, que na aula 1, inclusive, que eu chamei de autoritarismos na América Latina, nosso objetivo foi contextualizar, foi falar sobre esse fenômeno, né, das ditaduras militares que surgiram aqui no nosso continente. Aí sim, a partir da aula 2, né, que se chamou a ditadura civil-militar no Brasil, a aula 3, a repressão organizada, e a aula 4, de volta à democracia, aí sim nós tivemos a preocupação de pensar o contexto do Brasil, né, de como se deu essa ditadura civil-militar aqui no Brasil, sempre pontuando, né, sempre foi uma preocupação ao longo do estudo do capítulo, agora nesse último mês, nós falarmos sobre essa disputa entre o capitalismo, o comunismo, né, no plano internacional, a chamada Guerra Fria, porque isso vai ter influência nos acontecimentos aqui dentro do Brasil, mas o nosso principal objetivo foi caracterizar e entender esses acontecimentos aqui dentro do nosso país. Então, ao longo da apresentação, né, dos fatos, né, os eventos, as pessoas, os processos, eu fui mostrando uma série de fotografias a vocês, como por exemplo essa fotografia da seleção brasileira,
onde nós falamos sobre a questão do milagre econômico, do uso da propaganda. Nessa fotografia anterior, a repressão aos movimentos estudantis, né, aos movimentos de protesto contra a ditadura militar. Essa outra imagem emblemática, essa e a próxima, né, no caso, a anterior é sobre a construção, né, ela mostra, né, a construção da Transamazônica, né, da rodovia Transamazônica. Aqui a construção da ponte Rio-Niterói, uma manifestação também contrária à ditadura, né? Essa é uma fotografia também muito importante, muito conhecida, os livros de história. Eu procurei colocar, inclusive, fotografias que ou tinha no livro de vocês, ou eu usei na aula, ou de certa forma são fotografias bem conhecidas, sempre muito usadas, né? Quando nós vamos representar, assim, através de imagens, o período que nós estudamos aqui no capítulo 8. Algumas imagens de repressão também policial, né? E de mobilizações populares, no caso aqui do movimento sindical, no movimento feminino também foi muito importante. Nós fizemos uma atividade, inclusive, a respeito disso, a questão indígena, né, que nós tratamos também, as reivindicações em favor da lei da anistia. Essa outra foto também nós utilizamos na aula a respeito das reivindicações pelas diretas, já a possibilidade de se eleger o presidente diretamente através do voto popular. Ou seja, pessoal, observe que, só para citar alguns exemplos, evidentemente, porque foram tantas fotos, né, que nós usamos ao longo das 4 últimas aulas, mas é para mostrar a vocês que quase sempre que nós queremos dar uma representação imagética, imagética é quando nós dizemos que através de imagens, né? Quando nós queremos fazer uma representação, nós geralmente utilizamos fotografia. É claro que nós temos o cinema também, né? Nós temos muitos filmes a respeito dos eventos históricos relacionados à ditadura civil-militar no Brasil, e essas fotos são bem emblemáticas, né? Nós dizemos assim que quando a gente pensa nas diretas a gente quase que sempre, quando nós estudamos história, vocês estão estudando pela primeira vez esse conteúdo, né? Mas com o passar do tempo, o fato de vocês terem visto eu colocar no slide, vocês terem visto no livro didático, né, imagens na internet, é comum que com o passar do tempo a gente associe essas imagens aos fatos que nós estudamos, ok? Há um livro que eu gostaria de citar para vocês aqui alguns trechos, que trata da relação entre a fotografia e a história, do Boris Kosoy. Ele diz assim nesse livro, o autor: toda fotografia tem atrás de si uma história. Olhar para uma fotografia do passado e refletir sobre a trajetória por ela percorrida é situá-la em pelo menos 3 estágios bem definidos que marcaram a sua existência. Ele vai dizer que esses estágios são a própria preparação, né, o momento anterior à fotografia, o presente do ato da fotografia, né, de fotografar, ou seja, é o momento em que o fotógrafo capta a imagem, né, ele faz o registro da imagem, e, é claro, o momento posterior, que é o que vai acontecer com aquela fotografia depois, né? Então nós temos esses 3 tempos. Mas é interessante a gente trazer esse autor para conversar conosco, porque a gente já fez um trabalho com fotografia, né? Lá no mês de agosto nós desenvolvemos aquele projeto Brejo Santo, Mudanças e Permanências. E aquele projeto ele foi inspirado pelo fotógrafo argentino, né, o Gustavo Germano, e que tinha a ver também, olha interessante como as coisas estão relacionadas, com o processo da ditadura militar lá no país de origem dele, que é a Argentina. Então ele teve aquela ideia de criar a exposição chamada Ausências, onde ele pegava uma fotografia da época, né, do período da ditadura militar lá na Argentina, depois chamava as pessoas de volta para aquele mesmo lugar, fazia uma fotografia parecida, só que mostrando a ausência de alguém que antes estava na fotografia e que não está mais, justamente porque a pessoa foi vítima da ditadura militar. Mas eu usei essa foto aí, vocês devem lembrar, para mostrar, aqui também no caso nós temos, né, uma ausência de um jovem. Ele chamou de volta aquelas crianças, né, agora já são idosos, e um deles está ausente, né, nessa imagem. A gente fez algumas reflexões interessantes a respeito disso. E eu até perguntei a vocês, né, assim, como é que nós podemos perceber os tempos, né, nessa imagem aqui.
Só que aí nós temos uma diferença, pessoal, é claro, porque nós temos duas fotografias, uma colocada ao lado da outra. Então, a partir do momento que a gente coloca essas duas imagens das mesmas pessoas no mesmo lugar, nós vamos perceber a transformação, a mudança, né? Porque nós temos a permanência ali do lugar, ó, vocês estão vendo a casa, vocês estão vendo a cerca, o cercado, né? As pessoas, mas a gente está vendo a mudança que aconteceu. Viu? Então, quando a gente vê essa mudança, a gente percebe a duração, ou seja, a passagem do tempo. Então, uma fotografia pode representar um lugar com passado, presente e futuro. Então, quando o fotógrafo ele faz a foto, ele já tem uma perspectiva do futuro. Quando nós olhamos para essa fotografia, nós temos duas fotografias. Mas essas duas fotografias, para nós, elas já são no passado, né? Elas não estão no presente. Nem ele fez no futuro. Ele em algum momento do presente deles foi feita essas duas fotografias. Mas as duas para nós já são um passado. Certo? Há o presente que foi do ato de fotografar. Do nosso ponto de vista, elas já nos informam sobre o passado. Um passado mais recente ou um passado mais distante. Só que quando ele fotografa, ele tem uma perspectiva do futuro também, de como aquilo vai ser entendido, vai ser percebido no futuro. Então, há várias formas de nós pensarmos o tempo, né, quando nós olhamos para a fotografia. E o que é que a história faz? A história faz uma representação do tempo, né, pessoal? Porque não há como nós não associarmos a história e o tempo. Inclusive, há sempre aquele engano, né, em grande parte das pessoas, de achar que a história estuda o passado, mas a história não estuda só o passado, certo? Ela estuda justamente essa relação, né, que nós construímos entre o passado, o tempo presente, o tempo que nós vivemos, né, que rapidamente já se transforma no passado, e as expectativas que nós temos e que as pessoas do passado também têm a respeito do futuro. Essas discussões que às vezes parecem uma coisa um pouco complicada, nós percebemos que não é. Não se trata de algo tão complicado assim, porque aquele trabalho que nós realizamos através das fotografias que vocês escolheram, que vocês pesquisaram, que vocês também fizeram sobre a nossa cidade, né, a passagem do tempo na nossa cidade, mostrou claramente que é uma reflexão que eu tenho certeza que deixou marcas em vocês. Então, Boris Kosoy ele vai dizer que toda fotografia foi produzida com certa finalidade. Era o que eu estava dizendo. Então, quando você faz uma fotografia, você pensa numa finalidade, você pensa num objetivo no futuro, então você já tem uma relação ali entre o presente e o futuro. E quem olha a fotografia, evidentemente, vai estar se relacionando também com o passado, né? Então, tem toda essa questão do passado, do presente e do futuro na fotografia. Então, só em o fato da gente reconhecer isso, já nos mostra que há uma relação entre a fotografia e a história. Toda fotografia tem sua origem a partir do desejo de um indivíduo que se viu motivado a congelar em imagem um aspecto dado do real em determinado lugar e época. Ou seja, olha que coisa interessante aí no final dessa frase, quando a gente pensa na fotografia, no ato de fotografar e na própria fotografia enquanto um objeto, né, a gente tem ali a questão do tempo e a questão do lugar. Né? Então, quando a gente fala no tempo, né, e no espaço, a gente vai lembrar de quem? A gente vai lembrar de Aristóteles, que eu apresentei a vocês. Então, estou fazendo uso, inclusive, do mesmo card, da mesma imagem que a gente já tinha visto lá no mês de agosto. Aristóteles vai dizer lá no livro quarto da Física, não é por causa do tempo que as coisas mudam, mas é por causa das mudanças que percebemos a passagem do tempo. Então a fotografia é um meio, a fotografia é uma maneira de nós percebermos essa passagem do tempo. Não só quando nós comparamos duas fotografias no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, como nós fizemos, né, no nosso trabalho de pesquisa, mas quando nós olhamos uma só fotografia, uma imagem, nós podemos ter a ideia da passagem do tempo. Josemar, por quê? E por quê? Como é que se explica isso, olhando só para uma fotografia? Porque nós não vamos esquecer que só o ato, só o pensamento que alguém tem de fotografar alguma coisa, já nos dá a entender que ele tinha consciência que aquilo mudaria, que aquelas coisas mudariam, que as pessoas mudariam, e que ele, de certa forma, estava congelando um instante no tempo.
para que no futuro a gente pudesse fazer essa reflexão. Não é verdade, pessoal? Isso é muito interessante. Isso que vocês estão vendo agora ao fundo é a fotografia mais antiga que nós temos ainda preservada, né? Claro que a imagem não tem uma resolução muito boa, nem poderia ser. Essa imagem foi feita lá na década de 20 do século XIX, né? O Joseph Niepce, um dos inventores, né, da fotografia. Nós sabemos que as coisas vão mudar e queremos preservar um instante no tempo. Por quê? Por que nós queremos fazer esse registro, né? Eu nem vou aqui me aventurar, porque senão nós passaríamos horas conversando a respeito disso, né? Quais são as intenções por trás do ato de fotografar. Mas há um senso de existência de um pensamento histórico, né, nas pessoas. As pessoas elas têm interesse em conhecer o seu passado, em pensar sobre as transformações. E quando você faz uma foto, de certa forma, é nisso que você está pensando também. Nem que seja uma foto sua, que você estava numa festa, que você estava numa brincadeira com seus amigos, né? E você ali faz aquela foto, você tem uma perspectiva que aquela imagem vai lhe permitir um retorno, né, ao passado na sua mente, sem dúvida alguma. Toda fotografia é um resíduo do passado, um artefato que contém em si um fragmento determinado da realidade, registrado fotograficamente. Então a ideia é essa, né? Que a fotografia é um fragmento do tempo. Mas aí todo documento é isso. Então eu estou colocando esse trecho aí da obra do Boris Kosoy para a gente pensar, né? Que a história é um documento histórico, assim como a fotografia é um documento histórico, assim como outros documentos, né? Já que nos permite justamente perceber esse resíduo do passado sobre o qual a gente pode fazer uma relação com o presente, né? Com o tempo em que nós vivemos. Veja que coisa interessante essa fotografia, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o fotógrafo. É a fotografia da tomada do Forte de Copacabana durante o governo militar em 1964. Essa imagem é emblemática, é a capa, inclusive, de um livro que eu gosto muito, chamado Visões do Golpe, e que trata das memórias, né, dos militares a respeito do instante, né, em que eles tomaram o poder. E se você observar a imagem, essa imagem é muito forte, pessoal, essa imagem é muito emblemática, porque está chovendo, né? Então você vê a chuva caindo, é quase como se sua mente ela prosseguisse, né, com essa imagem. É quase como se você fosse levado a vivenciar, né, esse instante aí, para além do tempo congelado. Quem fez essa foto foi esse cara chamado Evandro Teixeira. E foi o fotógrafo que eu escolhi para apresentar, né, algumas imagens a vocês e a gente fazer uma reflexão a respeito delas, ok? Ele é um dos principais, ou talvez seja o principal fotógrafo que retratou aquele período da ditadura civil-militar no Brasil. Ele é baiano, ele nasceu na cidade de Irajuba, e ele é um fotógrafo que nós chamamos de fotojornalismo, né, que é justamente aqueles fotógrafos que se especializam em fotografar aquilo que vai ser a notícia, né? Então isso é muito interessante. Portanto, a vida profissional dele está relacionada aos jornais que ele trabalhou, principalmente no caso do Jornal do Brasil, que ele trabalhou por mais de 40 anos, né? E inclusive ele é super reconhecido, né? Super importante. As obras dele estão aí em vários museus, né, do mundo, como o Museu de Belas Artes em Zurique, o MASP em São Paulo. E só um dado interessante aqui, em 1994 ele teve um currículo inserido na Enciclopédia Suíça de Fotografia, que reúne os maiores fotógrafos do mundo. Inclusive já recebeu vários prêmios, né, como o da Sociedade Interamericana de Imprensa. Então só mostrando aqui a vocês também alguns livros, né, do Evandro Teixeira, como Fotojornalismo, Canudos, 100 anos em que ele foi à região de Canudos, né? Canudos a Guerra de Canudos vocês estudaram no 8º ano, né? E aí ele vai 100 anos depois, lá na mesma região, fotografar, né, aquele lugar, descendentes e tal. Esse é um livro mais recente do Evandro Teixeira, né? São livros de fotografias, é claro, retratos do tempo. E esse livro é um livro muito interessante, né? Trata da passeata dos 100 mil, onde ele vai, pessoal, essa foto, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, mais ampliada, ele faz da passeata, certo? Então a gente vê ali
as pessoas, naquele amontoado de pessoas, e depois ele consegue ter contato com algumas dessas pessoas que estavam lá naquela passeata, né, naquela mobilização. E é lógico que essa conversa que ele tem com essas pessoas permite que justamente se faça uma reflexão, né, daquele período, né, da atualidade, da relação entre aquilo que aconteceu e o mundo de hoje. Então fiz uma seleção aqui de algumas imagens, né, de algumas fotografias do Evandro Teixeira, com base numa reportagem que foi publicada no site do jornal El País, viu? Então eu estou aqui fazendo o registro, que foi justamente a fonte de onde eu peguei essas imagens, e eu estou colocando inclusive até a legenda com os textos de lá, com pequenas modificações. E eu estou deixando na descrição do vídeo o link para a reportagem, viu? Se vocês quiserem ler lá por completo. Então, o estudante é carregado por oficiais do Exército após o confronto entre militares e estudantes no Rio de Janeiro. Essa é outra das fotos dele, uma das que eu mais gosto, né, do Evandro Teixeira. Libélulas pousam em baionetas do Exército durante evento militar com o então presidente Costa e Silva. Costa e Silva foi o segundo presidente militar, foi o que substituiu o Castelo Branco. Essa imagem eu acho muito interessante. Quem estiver assistindo com o celular, devido à imagem ser menor, não sei se vai dar para perceber perfeitamente, mas tem umas libélulas, né, em cima da baioneta, justamente lá na ponta. Ela é interessante porque ela mostra essa contradição entre a delicadeza, né, da natureza, da libélula, com a violência que a arma simboliza, né, de uma maneira geral. Essa foto também é super conhecida, né, que retrata aquele período da ditadura civil-militar no Brasil, que havia uma mobilização, né, a polícia chegou, houve um confronto, né, entre a polícia e os manifestantes, e esse é um estudante de medicina, isso foi em 1988. Essa outra foto também emblemática, né, muito conhecida, daqueles confrontos entre os manifestantes e os policiais. Essa outra também é muito interessante porque ela mostra o movimento, né, como se ela representasse um movimento, as pessoas correndo, né, polícia para um lado, as pessoas para outro. Então mostra o drama, né, que é essa situação política que o Brasil está vivendo na época, essa também da mobilização, né. A gente pode ver a quantidade de pessoas ali atrás, a movimentação da polícia, curiosos também, aqueles que estavam participando dos protestos mais diretamente. Essa também é uma das minhas imagens preferidas daquele período, né, que mostra a cavalaria da polícia chegando, né, para tentar desmobilizar o movimento. Isso aí aconteceu numa missa, né, em homenagem ao Edson Luiz, que foi morto em 1968, um estudante. Isso é outra estudante, né, está sendo carregada por colegas, né, com resultado também do confronto com a polícia. Essa é outra imagem conhecida, muito conhecida do Evandro Teixeira, né, que eu peguei lá do site do Jornal da Paraíba, porque é uma imagem do João Goulart com a sua esposa no comício da Central do Brasil, que é um momento decisivo, que é onde João Goulart anuncia, né, a ideia das reformas de base e assina alguns decretos, né, como por exemplo um que estava relacionado à reforma agrária e também relacionado à questão dos aluguéis, né. Isso foi muito importante porque foi usado também como uma justificativa para ele estar tentando implantar um comunismo no Brasil. Isso é outra foto conhecida também, que eu tirei lá do portal do Photo Channel, que mostra a passeata dos 100 mil, né? Uma foto também muito importante. E essa é aquela foto que eu tinha falado para vocês, que talvez a foto mais conhecida da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro em junho de 1968, que foi o momento utilizado como justificativa, a principal justificativa utilizada pelos militares para a implantação do AI-5, né? O Ato Institucional número 5, que nós falamos bastante, inclusive, em duas das nossas aulas. Outra foto que eu acho belíssima, apesar do que ela está mostrando ser bem dramático, né? A violência do confronto entre policiais e manifestantes, mas esteticamente, eu digo assim, enquanto conjunto, né, a realização fotográfica, a imagem em si ela é muito bem captada, ela é muito bem revelada, ela é muito bonita. Apesar de que o que ela representa não ser uma coisa bonita, é óbvio que não. Essa é outra imagem que eu acho super importante do período da ditadura civil-militar,
que nós falamos, inclusive, bastante na aula também, quando o governo utilizava o sucesso do futebol dentro daquele conjunto de propaganda patriótica que eles faziam, né? A ideia de que o Brasil era um país que dava certo, etc. e tal, né? Esse é o presidente Médici, né? O presidente Emílio Garrastazu Médici, que governava o Brasil na época que nós conquistamos o tricampeonato lá no México, em 1970. E esse outro que está levantando a taça, eu imagino que não precisa de apresentações, né? O nosso Edson Arantes do Nascimento, Pelé, levantando a taça. E aí você tem um presidente, né, abraçado com ele, justamente para poder capitalizar esse sucesso da seleção brasileira. Essa também é uma imagem emblemática, importante, para a imagem de uma manifestação, né, com a faixa abaixo, a ditadura. Ok? A fotografia é um fragmento do tempo, pessoal. Assim como todo documento é um pequeno pedaço da realidade, de onde nossas perguntas permitirão revelar uma paisagem maior. Responderão as perguntas que fizermos a elas. Então, a fotografia ela não é diferente dos outros documentos históricos, onde nós vamos, né, justamente pesquisar, ter contato para conhecer o que aconteceu. O documento ele não vai nos contar a história. O que vai nos permitir fazer esse contato com a história e gerar um sentido para a nossa vida é justamente as perguntas que nós fazemos a esse documento. No caso, por exemplo, as fotografias. Então, essa fotografia que vocês estão vendo ao fundo, eu vou explicar, calma, né? Se vocês ficaram, mas essa fotografia não é. Não, claro, ela não é retratando o período da ditadura militar no Brasil. Essa fotografia de 1912, né, do Eugène Atget, que representa um grupo de pessoas, né, na verdade, observando um eclipse lá na cidade de Paris. Inclusive está no Museu de Arte Moderna. Mas é uma fotografia muito interessante, né, para a gente observar a paisagem, como são os prédios, como as pessoas se comportavam, as roupas que elas vestiam. Então, o que a fotografia vai nos revelar depende muito da nossa curiosidade, né? Daquilo que a gente está interessado em descobrir a partir delas, ok? Como eu disse aí no texto. É por isso que eu vou propor a vocês uma atividade de reflexão. Entendam que essa atividade de reflexão ela não vai ser baseada somente nesta aula. Eu fiz aqui uma apresentação para vocês de algumas fotografias, falei sobre o Evandro Teixeira, né, que é um fotógrafo importante daquele período, então, de certa forma, mesmo ele não sendo um historiador, ele produziu imagens que servem a nós, né, que estudamos história hoje, e aos pesquisadores da história, conhecer aquele momento, porque a partir dessas imagens nós vamos fazer perguntas para nós criarmos justamente essa zona de interesse, né? Pelo que aconteceu, viu? Mas essa atividade é uma atividade que leva em conta tudo que nós vimos, tudo que nós debatemos ao longo dessas aulas todas, a respeito do capítulo 8. Tá bom, pessoal? Onde vocês vão levar em consideração aquilo que vocês aprenderam, mas principalmente pensando no uso desse instrumento, né? Desse documento, dessa fonte, que é a fotografia, que nós falamos especialmente na aula de hoje. Ok? Vamos lá então. Eu vou passar aqui para vocês, eu vou só voltar, né? Deixa eu só abrir aqui para eu sair da imagem, né? Eu fechar aqui minha captação de vídeo para que vocês possam ver as imagens. É evidente que essas imagens vão ser colocadas todas lá no Forms, né? Eu vou apresentar para vocês algumas imagens que vocês já viram ao longo dessas aulas, viu? Eu nem vou mais dizer do que se trata, porque eu já falei bastante sobre elas. Mas são as imagens que vão estar lá no formulário, viu? Para a atividade. Certo? Então vamos lá para a primeira questão. Lá no formulário vocês vão ter as imagens todas e vão responder as 4 questões. Que elementos dessas imagens identificam o período da ditadura civil-militar no Brasil? Então, vocês vão dizer o que é que vocês enxergam aí nessas imagens que representam aquele período, né? Como é que nós sabemos que elas são daquele momento.
Entre as fotografias mostradas acima, qual você considera que representa melhor o tempo em que elas foram feitas? Então, dessas fotografias, vocês vão dizer qual é. Lá eu coloquei, viu, pessoal? Eu enumerei fotografia 1, fotografia 2, fotografia 3 e tal. Então, vocês identifiquem para mim, por favor, qual é o número da fotografia, viu? Na hora que for corrigir, isso vai facilitar bastante. Então, vocês vão dizer qual foi dessas fotografias que eu mostrei a que representa melhor aquele período, aí vocês justificam. É possível fazer uma relação entre essas fotografias e a realidade atual, em 2020? Justifique. E a última, como a fotografia pode ajudar a conhecer o passado? Ok, pessoal? Bom, de antemão já digo que fico ansioso pelas respostas de vocês, viu? Para que a partir dessas respostas eu grave o nosso podcast, lá num episódio do podcast, lá no Mais História, né? E aí depois vocês vão ter acesso às reflexões que eu vou fazer a partir das respostas de vocês. Viu? Valeu, cuidem na atividade, fiquem bem e até a próxima.